Olá, boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus possa ser sentida por todos nós e que através dos doces ensinamentos desse Cristo nós possamos ter força e coragem para nos melhorar, vontade de ser melhor a cada dia. Eu sou Maria Lúcia Rodrigues, faço parte da Casa de Assistência Espírita Caminho de Esperança e hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo é uma emoção que existe em quase todos os seres da natureza. É uma resposta a uma percepção de uma ameaça que pode ser real ou imaginária. Pressentimos que algo vai nos acontecer naquele ambiente e essa resposta pode ser física ou mental psicológica. A reação corporal é o susto, o olhar espantado, boca seca, taquicardia, sudorese. No mental, a irritabilidade, os distúrbios do sono, da falta de apetite, o isolamento. E nós vamos criando outras emoções que nos paralisam, como o pânico, a depressão e às vezes o desejo de tirar a própria vida. Sentimos medo de várias formas. Sentimos medo do novo, né? Como eu que tinha muito medo de vir falar para uma tela, né? Usar a tecnologia, e estou vencendo aos pouquinhos o meu medo e cá estou aqui falando com vocês através na parte, né, virtual, na modernidade. Então temos medo sim do novo, temos medo da vida, temos medo da morte, né? Temos medo de não sermos amados, temos medo de não sermos aceitos como somos, temos medo de cobra, de cachorro, né? Medos de ficar doente, temos medos de vários tipos, mas o medo, nós precisamos do medo para viver. Um exemplo de um medo saudável. Eu estou caminhando na rua, vem um cachorro me olhando de forma nada amistosa, um cachorro grande, e eu sei que ele está vindo em minha direção. Então é normal que eu sinta medo, é normal que eu procure um lugar para me abrigar, para me defender. Mas se eu não saio mais de casa, porque já tenho medo, já pressinto que ao sair de casa pode haver ali um cachorro e ele me faça mal, aí esse medo já está desequilibrado, essa emoção já é desequilibrada, porque está fazendo com que eu limite a minha liberdade de agir, que eu me paralise. Então, esse medo já não é uma forma sadia. O desequilíbrio das emoções nos afeta e nos prejudica. O medo é um benefício em nossa vida, que se transforma em desequilíbrio quando é algo contínuo. A pessoa tem insegurança e por isso ela tem o medo. E com medo ela passa a ter ansiedade. Leva a pessoa a antecipar coisas, a não viver o seu presente, a se preocupar, se ocupar com algo que ainda não aconteceu. E isso paralisa a pessoa. Quando essa ansiedade passa a ser constante, vem o estresse. E esse estresse prejudica o organismo. O cérebro, quando ele tem essa percepção do perigo, da ameaça, ele libera no nosso organismo substâncias como a adrenalina, o cortisol, que preparam o corpo para o combate ou para a luta, dando energias para que a gente possa nos defender. Então é uma coisa saudável. Mas se eu tenho estresse, que é ansiedade, o medo o tempo inteiro, o organismo vai liberando essa substância o tempo inteiro no meu organismo. E é como remédio. Ele é um remédio, mas se eu tomar demais, se fizer uso demais desse remédio, ele vai trazer efeitos colaterais. O medo é necessário em nossa vida porque é o nosso instinto de preservação. Instinto esse
que temos desde que evoluímos do vegetal para o animal, ganhamos o instinto. E do animal para o hominal que somos, ganhamos o instinto, mas ganhamos também a inteligência para equilibrar esse instinto de conservação, que é um dispositivo divino que Deus colocou dentro de nós para nossa subsistência, para a sobrevivência da espécie. Mas se eu recebo essa adrenalina, esse cortisol o tempo inteiro no meu organismo, ele vai tirar as defesas do meu organismo e a minha imunidade vai cair e vai deixar o meu organismo sem a defesa contra vírus, bactérias e vários tipos de doença. Então, algo que era benéfico passou a não ser a partir do momento que se tornou um ato contínuo em minha vida. Várias pessoas vivem aflitas, pensando que sempre vai acontecer algo de ruim. Nos afligir por algo que ainda não aconteceu não é bom. Nos tira energia e atrai energias que vão tentar nos paralisar, né? Se eu não equilibrar isso, eu vou me ver em uma situação difícil. Um exemplo, se eu estou com tanto medo de pegar o coronavírus e fico pensando nisso, sobressaltado o tempo inteiro, eu estou me colocando numa condição propícia a ter a doença por medo de ter a doença. Então, olha a capacidade que devemos ter de nos observar, né? Para não ficarmos desprotegidos. Em Mateus, capítulo 25, versículo 25, a parábola dos talentos, que conta a história de um homem que era muito rico, mas era muito rígido, muito duro e temido. E quando ele vai viajar, ele distribui os talentos, ou seja, o capital, o dinheiro que tinha, entre seus 3 trabalhadores. Eles trabalhavam em sua propriedade e ele dividiu, conforme a capacidade de cada um, uma importância. Deu ao primeiro trabalhador 2 talentos, ao segundo 4 e ao terceiro ele deu 1 talento. E saiu em viagem e falou que quando voltasse, queria que fosse prestado contas do que fizeram com esses talentos. Um trabalhador voltou. Quando ele voltou, entregou no lugar de 2, 4 talentos. O outro no lugar de 4, 8 talentos. E o último devolveu o único talento recebido e falou para ele: por medo escondi o talento na terra. Enterrei o talento. E claro, o dono dos talentos não ficou satisfeito e cobrou a atitude desse trabalhador, que todos receberam, para que trabalhassem com o que receberam. E nós somos assim. Nós reencarnamos na Terra e recebemos todas as condições para o nosso trabalho. Recebemos talento. Esses talentos são para serem trabalhados. Como Chico já dizia, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para crescer e evoluir. Evoluir de que forma? Melhorando as nossas atitudes, crescendo, evoluindo, ajudando e sendo ajudado. Porque nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver em sociedade, para alçarmos voo na evolução juntos. E recebemos todas as condições. Será que na hora de prestar conta de tudo que recebemos para usarmos nessa encarnação, também vamos falar que o medo não permitiu que trabalhássemos? Voltarmos para a nossa pátria espiritual da mesma forma que chegamos, por medo, né? Nós temos que trabalhar esse medo, vencer as dificuldades. Quando nós enfrentamos os nossos medos, né? As nossas dificuldades, a
a gente sente até engraçado aquele medo que sentimos antes, né? Porque o medo, ele tem a capacidade de paralisar, de mostrar que nós não somos capazes, de mostrar que nós não somos merecedores do que tivemos. Mas por vezes a gente acaba preferindo ser vítima. Eu não consigo, eu tenho medo, e se paralisando e não fazendo nada. Mãos enferrujadas, mãos atadas. Mas em todas as formas de medo, fora do equilíbrio, fora dos padrões, é preciso procurar ajuda médica e também ajuda espiritual. Esse medo pode ser um trauma de encarnações passadas que ficaram marcadas em nós, que está aflorando, coisa que deixamos sem resolver e que estamos pressentindo que precisamos trabalhar nisso, e isso nos causa medo, o medo do novo. Quando nós temos a oportunidade de participar do nosso planejamento espiritual, nós queremos acelerar o processo porque temos contato com muitas falhas que cometemos, de muitas coisas que deveríamos ter feito e não fizemos, e pedimos para acelerar a nossa evolução. Nos sentimos capazes porque estamos amparados pela espiritualidade. Mas quando chega aqui, vem o véu do esquecimento, mas essa percepção de que precisamos fazer algo que não tínhamos conseguido anteriormente, nos faz ter o medo. Então nós precisamos de capacidade, força e coragem e vontade para superar isso, né? Mas esse medo, ele também pode ser aumentado por desencarnados, ainda ignorantes das leis divinas, que são atraídos pela sintonia dos nossos pensamentos, que às vezes nem são espíritos que nos queiram mal, não. Tem os que querem vingança e se aproveitam dessa fraqueza do nosso medo, mas tem também aqueles que estão ali, são pessoas às vezes que nos amam, familiares que foram antes de nós e que também passaram por medo e ficam ali no nosso lado, tentando nos ajudar porque também sentem medo. Seríamos como um cego guiando outro cego, mas são atraídos por esse sentimento também. Além de tudo, nós precisamos do autoconhecimento, precisamos pesquisar o que me causou aquela angústia, aquele desassossego, o medo. Que situação? O que causou isso? Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Né? E buscando sempre uma conversa franca com alguém. E quando você tentar, através de se conhecer e não conseguir isso, ter a humildade de procurar alguém, um profissional ou um religioso, que possa estar te guiando e te ajudando nesse momento difícil, né? O medo existe pelo desconhecimento. A partir do momento que você se descobre o que foi o gatilho daquele medo, tudo desaparece. Não querer ter o conhecimento é como o servo da parábola, se enterrar. É como a avestruz que tem a força, mas quando se sente ameaçado, enfia a cabeça na areia, se enterra, né? Até quando vamos sentir esse medo e ser assim, né? E a doutrina dos espíritos, ela nos ajuda muito a combater esse medo. A casa espírita, ela é tida como um hospital e como uma escola, onde as pessoas vão dando pequenos passos nesse momento tão difícil, no momento de medo, de incerteza, de aflições, né? A casa espírita, ela ajuda com atendimento fraterno, que você pode ir e desabafar. Ali você encontrará alguém que não vai passar os seus problemas para outras pessoas. É um compromisso com a espiritualidade de ouvir e te ajudar da melhor forma, sem te julgar, sem passar o que você falou para frente, né? Tem os passes,
tem água fluidificada, traz o conhecimento através das palestras. Conhecimento esse que vai fazendo com que a gente queira mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque tudo depende de nós. A nossa força já nasceu aqui dentro. Vós sois profetas, vós sois deuses, desculpe. Vós sois deuses, temos capacidades de muitas coisas, somos filhos de Deus, nascemos com a centelha divina, né? Somos espíritos eternos, através das palestras são passados isso, né? Da doutrina dos espíritos, que somos espíritos eternos, criados para a perfeição, que ganhamos um corpo físico e a capacidade de pensar como ferramenta de trabalho, o nosso corpo, a nossa mente, para colocar aí e fazer todo o trabalho nessa nova encarnação. Que vida e morte são apenas etapas da nossa trajetória. Todos nós vamos morrer, independentes da nossa condição financeira, independente do nosso sexo, da nossa religião. Nascer, morrer, renascer sempre. Essa é a lei. É uma lei. O espírito é eterno, mas o corpo físico não é, né? Reencarnamos para nossa evolução. Deus sabe do que somos capazes e Ele nos coloca aqui na Terra por um período para trabalhar aquilo que nós já temos capacidades de fazer. E como esse período aqui na Terra é muito pequeno, nós precisamos de várias vidas para conseguir a cada uma subir um degrau na evolução, né? Experimentamos diversas situações em cada encarnação, em sermos homens, mulheres, ricos e pobres, termos saúde e doença, inteligência privilegiada e limitação dos sentidos, a beleza, a feiura. Transitamos por todos esses momentos para sabermos o que cada um sentiu, para não julgarmos, para termos a capacidade de nos colocar no lugar do outro, né? Que não há na vida sorte ou azar, que Deus não escolhe e não premia ninguém porque Ele quer. Ele dá a cada um conforme as suas obras, que o fizermos de bom retornará para o nosso progresso, como crédito em nossas vidas. E o que fizermos de errado, também temos que prestar conta, que reparar é essa situação. Ação e reação, causa e efeito, somos sempre o resultado de nós mesmos. As lutas que travamos é a luta de nós para conosco, para que possamos vencer aquilo que está errado e entrar no caminho certo. Jesus já nos alertava que seu reino não era desse mundo. A doutrina nos fala que nós temos um corpo físico, que necessitamos nesse mundo físico das coisas materiais, mas que temos também um corpo espiritual que sobrevive ao mundo material, que parte para o mundo espiritual e que ele precisa levar as coisas espirituais, ou seja, as boas obras, as virtudes, o amor, que isso é que a gente vai levar, que o resto ficará aqui. Dinheiro, beleza, joias, aquilo vai ficar aqui. Então isso é para praticarmos o quê? Para praticarmos o desapego, para não ficarmos com tanto medo de perdermos as coisas no mundo material, porque nós vamos partir para um lugar que não cabe na mala essas coisas. Então nós precisamos do material, mas vamos colocar num patamar que ele vai ficar aqui, que precisamos dele aqui, mas temos que trabalhar e arrumarmos a nossa bagagem para depois, né? Nos desligarmos um pouco desse materialismo, dessa competição desvairada que faz com que a gente sinta medo, né? Viver no mundo sem ser do mundo. Temos também o recurso da evangelização infantil.
porque as crianças sentem muito medo e por ignorância às vezes atiçamos esse medo falando do bicho papão, né, do homem do saco. E a evangelização infantil vem preparar a criança, porque a criança até os 7 anos ela tem um contato muito grande com o mundo espiritual. Então ela vê espíritos. Algumas crianças veem, brincam com ele, têm medo dele. E os pais, por ignorância, acabam não entendendo, falando que é mentira, brigando com a criança. E lá na doutrina dos espíritos é falado isso, que tem que ser observado, que tem que ser conversado, tudo dentro de um equilíbrio para que a criança se fortaleça e seja na evolução uma pessoa sem medo, mas tudo dentro do equilíbrio, porque quantas vezes a pessoa também procura fugir do medo fazendo uso de drogas. Essas drogas liberam a sua, te deixam mais à vontade, sem o medo. E através disso, como ela é temporária, você vai e faz coisas arriscando a vida que não faria sem o uso dessa droga, como a bebida. Quantas pessoas usam a bebida para ficar mais soltas, sem medo, e saem aí dirigindo, causando prejuízos enormes à sua vida. Aflições que vão durar muitas encarnações e não são essa. Então a evangelização, a busca do saber na casa espírita, te alerta para isso, da nossa vida futura, que nós estamos no presente fazendo o nosso futuro, que só depende de nós, né? Tem o recurso da prece, que quando estamos assustados e com medo, nós procuramos na prece nos sintonizar com a espiritualidade, chegar até Deus, pedir não a que nos tire o medo, mas que nos dê a força, a coragem e a vontade de vencê-lo, né? Que Deus está sempre junto de nós, e quando nós temos, através do recurso da prece, a forma de elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, porque vamos ficando nos distanciando daquilo que antes nos faziam tanto mal. Nós somos criança e ainda temos, como criança, a ideia de um pai que vai chegar e vai tirar todo o medo nosso de uma hora para outra. E cabe só a nós, né? Está dentro de nós esse poder de tirar esse medo. Claro, sempre amparado por Deus, por pessoas que nos amam, mas acima de tudo pela nossa capacidade de reverter essa emoção. É simples? Não. São pequenos passos, mas de pequenos passos é que a gente vai contribuindo para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para acabar esse medo, né? Como somos criança, nós podemos nos lembrar quando estávamos aprendendo a andar de bicicleta, era o medo de cair, era o pai segurando do lado e a gente perguntando, não solta não, segura. E depois ele colocava o recurso da rodinha, ia junto, depois ele tirava a rodinha, a gente saía feliz, rindo e achando que tinha vencido o mundo, até aparecer outro obstáculo que nos causava medo. E aí hoje estamos chegando aqui, chegamos até agora e vamos chegar muito mais longe, né? Jesus já nos dizia, não procureis pensar no dia de amanhã, a cada dia basta a sua dificuldade, né? Um dia de cada vez. Não é para que a gente seja irresponsável, mas que a gente possa estar trabalhando aquele instante, aquela dificuldade, aquela aflição que surgiu, vencendo ela. Ele também nos falou, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Mas não a paz que a gente está achando, de achar tudo ótimo, de não ter medo, porque como já vimos lá na frente, esse medo faz parte, temos que tê-lo para nossa preservação, mas nos dando capacidade de reagir de forma modificada, de sentir o medo sem nos paralisar, né?
sem deixar que isso nos impeça de fazer as nossas obras, as nossas obrigações. Sentimos medo ainda, mas isso não é motivo para a gente paralisar. Emmanuel nos diz o seguinte: se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que fostes conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto. Então, através das casas espíritas, podemos também aplicar a caridade, porque quando estamos trabalhando pelo bem do outro, estamos trabalhando pelo nosso próprio bem e nos esquecemos por momento das nossas dificuldades, através do olhar amoroso e carinhoso que dirigimos às outras pessoas. Todos nós temos talentos, todos nós temos capacidade de fazer algo de bom para o outro, seja através de uma palavra, de um sorriso, de um abraço. Isso tudo é ferramenta de trabalho e não podemos deixar que o medo atrapalhe tudo isso. Sejamos fortes, sejamos guerreiros, somos deuses, somos filhos e frutos de Deus. Jesus venceu o mundo, ele também teve seus medos e veio aqui sem medo. Desceu a esse mundo para nos dar o exemplo de retidão, de falar que nós somos capazes e que nós vamos conseguir. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se abraçar para vencer as dificuldades. Então, meus amigos, medo, medo, isso não me pertence. Isso faz parte de mim até um certo ponto, não para fugir ao equilíbrio, sim para nos ajudar a preservar essa maravilhosa vida que temos e agradecemos pela ajuda de Deus, pela oportunidade de ter vencido esse medo e estar aqui falando com vocês. Então, para vocês, a minha paz, né? Não achar que a paz não vai ter novos medos e novas dificuldades, terão, mas vamos vencer a cada dia a dificuldade que aparecer. Então, para todos, um grande abraço, um desejo de fortaleza, de segurança, de alegria e o meu abraço bem carinhoso e balançado para vocês.